tarde, iniciaremos mais um AM Capacita, nosso primeiro AM Capacita de 2024, com um tema importantíssimo, que é a parte do desenvolvimento regional do Amazonas. Hoje nós vamos ter, o tema do AM Capacita será sobre o projeto, cadê o tema? O projeto para o Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia, o PRDA, do biênio de 2024-2027, em parceria com a SEDECT e Sudam. Nós temos os especialistas aqui que vão estar explicando, e após toda a apresentação, a gente vai ter os nossos momentos de tirar dúvida com os municípios. Então, fiquem até o final, vamos tirar as dúvidas para que a gente possa mandar o projeto de acordo com as exigências tanto da Sudam quanto da SEDECT, para que a gente consiga recurso para desenvolver os nossos municípios. Vou passar aqui para a doutora Thais, que vai estar falando um pouquinho sobre os nossos palestrantes de hoje. Olá, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Eu vou pedir para vocês também, já por enquanto, colocarem o nome de vocês e o município no chat, tá bom? Para a gente saber de onde vocês estão nos assistindo. E hoje nós temos a honra de receber aqui a nossa palestrante, a Vilmara Ferreira Salgado, que é analista técnica administrativa e coordenadora de planos e programas do CPLA. Ela possui mestrado profissional em gestão pública pela Universidade Federal do Pará, especialização em gestão ambiental pela Faculdade Ideal e também graduação em turismo bacharelado pela Universidade Federal do Pará. Teremos também a participação do Sandro Ribeiro, que é chefe de departamento de diversificação econômica do órgão SEDECT, e também aqui conosco no estúdio temos a participação da Josilene Monteiro, que está como assessora técnica do município de Ipixuna e também está como coordenadora no biênio 2022-2025 da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária Ambiental na seção Amazonas. Um time de peso hoje. Time de peso. Temos também a nossa técnica, a Mineia, que está sempre presente. E em nome já conhecida por todos. Conhecida por todos. A Mineia que nos representa muito bem nessa parte de desenvolvimento, tanto na questão da defesa civil, na questão do meio ambiente. Em nome do nosso presidente Anderson, nós queremos agradecer ao setor do Amazonas Tour, né, Mineia? Que está presente, né? Que está presente, que fez toda a mobilização. Então, são parceiros da associação. Obrigada, Amazonas Tour, pelo empenho. Da parte do turismo, né? Então, essa mobilização, eles que encaminham. Perfeito. Então, vamos iniciar a nossa programação de hoje. Passo a palavra ao Sandro. Sandro, boa tarde. Meu Sandro. Temos alguns... Primeiro da SEDECT. Oi, sim. Eu estou aqui com a minha equipe, também da SEDECT aqui. Estou aqui com o Luiz Bernardo, que é gerente de cadeias regionais. Estou aqui com o Felipe. Olá, equipe. Secretaria Adjunta de Relações Institucionais. Sandro, Estou aqui com a equipe não está aparecendo. Com Hércules, com Naira, com a secretária das Câmaras Setoriais da SEDECT, Ana Veloso, também com a comunicação a nossa tela está desligada. do Estado. A nossa tela do Estado. Enquanto o Sandro ajusta a sua tela, a doutora Thais vai mandar um alô especial para qual município, doutora? A nossa participação hoje está bombando. Temos aqui o município de Parintins, temos a participação do Anibal, secretário de Manaus, a Débora, do município de Rio Preto da Eva, Emanuele, do Amazonas Tour, Vanessa Souza, de Coari, a Patrícia Araújo, secretária de Turismo do município de Barcelos, Carla Garcia, coordenadora de Turismo de Parintins, João Nepomuceno, da Sudam de Belém, Pará, olha que legal, a Patrícia Cabral Fernandes, de São Sebastião do Atumã, o Cleuci Barbosa Alves, secretário de Cultura e Turismo de Codajás, a Mônica Valesca, secretária de Meio Ambiente de Anamã, Luiz Pimentel, de Juruá, Ricardo Medeiros, Boa Vista do Ramos, Leila Cristina, Itacoatiara, Renata Almeida, de Rio Preto da Eva, e a Érica Almeida, da Sudam. E também
acho que é Hudson Nelson, perdão se estiver errado, Hudson, secretário de Meio Ambiente de Itacoatiara. Muito obrigada pela audiência de todos. Sandro, conseguiu ligar sua câmera? A gente queria vê-lo, ver sua equipe. Raíssa Tavares, da Amazonas Tour. Será que caiu a internet do Sandro? Caiu? Vocês estão me ouvindo aí? Estamos. Só está sem o vídeo, Sandro. Thaís Reis, de Itacoatiara. Agora, conseguiu. Agora sim, Deu perfeito, certo. Sandro. Vocês estão me vendo? Sim. Porque assim, a gente está com a... Já conseguiu aí? É melhor ligar para ver toda a equipe aqui. E dê mais um minuto aí. Leidiane Souza, de Manacapuru, boa tarde. Muito obrigada pela participação. Vamos aguardar o reajuste. Acho que o Sandro está tentando. Sandro? Eu venho aqui, eu só estou aguardando os 30 segundos que eles vão resolver aqui. Ah, sim. Perfeito. Está enviando, aproveitando a enviação dos presentes. Temos também a participação da Vanusa Barroncas, a secretária de Turismo de Rio Preto, da EVA. Muito boa tarde. Vilmara, você está nos ouvindo? Certinho? Sim, Teria a estou possibilidade sim. de nós começarmos com a sua apresentação? Pode ser, sem Ah, problema nenhum. a gente Vamos agradece. lá. Primeiramente, em nome da Sudan, quero agradecer o convite, por esse evento. É um evento de suma importância. Eu faço parte da Coordenação Geral de Planejamento Regional aqui da Sudan, na diretoria de planejamento. A unidade que eu coordeno é a Coordenação de Elaboração de Projetos e Programas. Então, a gente tem como intuito trabalhar o PRDA, essa nova versão do PRDA 2024-2027, e essa é uma excelente oportunidade de a gente estar qualificando os nossos projetos para que a gente possa ter projetos concisos, projetos cada vez mais interessantes e qualitativos para que a gente possa apresentar para os nossos parceiros, porque a Sudan trabalha em parceria, trabalha em parceria com os governos dos estados, dos 9 estados da Amazônia Legal, trabalha em parceria com o governo federal e trabalha através dos seus fundos também, que é o FNO, o FDA, os incentivos fiscais. E a gente também busca parcerias externas, parcerias com os entes privados, com o intuito de tocar, de desenvolver a Amazônia através desse banco de projetos que a gente tem, esse sistema que está disponibilizado na nossa página da Sudan, para acesso de todos. Todos podem verificar os projetos que vão estar sendo cadastrados para esse novo ciclo 24-27. Tá bom? Então, a partir desse momento, a gente vai estar iniciando essa dinâmica aqui, e eu espero que seja proveitosa, frutífera, não só para a gente, Sudã, que é uma honra estar aqui, mas também para cada um dos representantes dos municípios amazonenses. Muito obrigada, Sandra. Passaremos agora a sua apresentação. Perfeito. Corrigindo. Pode ser? Sim. Posso colocar? Posso disponibilizar aqui? Sim, por gentileza. Aí a gente ajusta que as perguntas serão ao final da sua apresentação. Perfeito. Todos estão visualizando? Sim, perfeito. Então, vamos lá. A Sudan, como eu falei anteriormente, no dia de hoje, tenho o prazer de estar participando desse evento, cujo objetivo... Só um minutinho. É a gente trabalhar essa qualificação, essa padronização da carteira de projetos do PRDA
e essa padronização ela foi aprovada por uma resolução interna, ok? A 880 de 2023, no qual a gente tem como objetivo trazer essa qualificação desses projetos para que a gente possa estar cada vez mais logrando êxito no sentido de obter as parcerias devidas ao longo aí desse período de 2024 a 2027. Só um minutinho. Aparecendo assim. Perfeito. Então, vamos começar. O Guia de Qualificação de Projetos do PRDA. O primeiro ponto a ser colocado, a ser enfatizado, é a necessidade de um título para esse projeto, como qualquer outro projeto, né? Só que esse título, ele precisa estar evidenciando um assunto, ele precisa ser atrativo, ele precisa apresentar palavras-chave. Por quê apresentar palavras-chave? Para facilitar a busca, a pesquisa. A gente vai ter um site específico, onde vão estar recebendo todos os nossos projetos, mas a gente também pode viabilizar de outras maneiras, né? Então, a importância de a gente ter um título de um projeto é atrativo, condizente, que reflita, de fato, o nosso objetivo. O item 2 são os proponentes do projeto. O que a gente pede aqui nesse item 2? Que é inserir o nome do órgão, a instituição, a unidade responsável pela gestão desse projeto que está sendo encaminhado para compor a carteira de projetos do PRDA, com o CNPJ, quando possível, o endereço, né, com rua, bairro, cidade. E por que a gente pede essa informação? Porque o ciclo do PRDA são de 4 anos, né? A gente tem longo trabalho aí durante 4 anos, mas os projetos eles podem ser atualizados e algumas vezes eles precisam ser atualizados. Daí a importância de a gente ter um ponto de referência também por meio da instituição, para que a gente possa buscar essas novas informações, questionar sobre algum ponto do projeto. Então, essa é a importância de a gente ter essa informação de uma forma clara, direta. O item 3, a gente vai para um resumo do projeto. O que a gente pede esse resumo? Ele vai registrar a essência do teu projeto em linhas gerais, ele vai fazer com que as pessoas possam ler de uma forma resumida o que aquele projeto tem como objetivo, quais as mudanças que ela está sendo colocada, que ela será trabalhada. Então, é nesse sentido que o resumo vem para estar agregando uma celeridade na hora de fazer uma visualização desse projeto. O item 4 traz a contextualização. A contextualização já é um pouco mais extensa e detalhista. Ela vai apresentar a problemática desse projeto, seguido da justificativa do projeto, né? Registrando um embasamento legal. Esses são os 3 pilares desse ponto da contextualização. A problemática, a justificativa para o teu projeto e o embasamento legal. Assim como também, se possível, inserir as caracterização dos interesses recíprocos. O que a gente quer falar com essa caracterização dos interesses recíprocos? Os ganhos dos partícipes, tanto de quem está propondo, tanto do proponente quanto do concedente, porque é importante a gente conseguir visualizar aqui nessa aba da contextualização os benefícios para as partes. Então, mais uma vez, a gente destaca essa importância dessa contextualização, ela ser sucinta, ela ser direta e ela trazer esses 3 elementos aqui de destaque, sem esquecer essa caracterização desse interesse recíproco entre o proponente e o concedente. Seguindo, a gente vai para o item 5, que é o objetivo geral. O objetivo geral nada mais é que, em linhas gerais, o que a gente pretende com essa mudança? Que a gente está colocando um projeto para ser submetido, né, para ser tocado, para ser gerido aí ao longo de um período X, e o que a gente pretende trazer de mudanças com a proposição desse projeto. E seguido do objetivo geral, a gente tem um objetivo específico, que ele vai nortear os passos, vai ser o processo para alcançar essa mudança desejada que foi pontuada nesse objetivo geral. Então, veja bem que está ligado ao outro, né? E aí a importância de eles serem conexos, de fato os objetivos específicos estarem fazendo par e passo para o alcance do objetivo geral. Isso é muito importante. E aqui a gente não precisa se preocupar com quantidade,
a gente precisa se preocupar com a ligação, o elo que tem que existir entre o objetivo específico, sendo a escada para se chegar ao objetivo geral. Isso é muito importante. O item 7 a gente faz um destaque maior, né? Por quê? Porque a gente vai trabalhar, propriamente dito aqui, a vinculação. Uma vinculação com uma estratégia nacional ou regional de políticas públicas. Aí a gente não pode deixar de citar o nosso Plano de Desenvolvimento Regional da Amazônia, que é o PRDA, e também, no aspecto nacional, os ODS. Afinal de contas, o governo federal trabalha com a Agenda 30, né? Assim como o próprio PRDA. Então, a gente faz essa vinculação. Os projetos que vão ser submetidos para ingressar na carteira de projetos do PRDA, eles precisam ter essa vinculação direta com o PRDA, essa atual versão 24 e 27, que está disponível no site da Sudan, assim como os ODS. E aqui a gente trouxe um pequeno aprofundamento do que seria essa vinculação. Aqui, se vocês podem observar, em cima a gente traz 6 eixos do PRDA 24 e 27. O primeiro eixo, desenvolvimento produtivo. O segundo eixo, pesquisa, inovação e educação. O terceiro eixo, infraestrutura econômica e urbana. O quarto eixo, o meio ambiente. O quinto eixo, fortalecimento das capacidades governativas dos entes subnacionais. E o último, sexto eixo, desenvolvimento social e acesso a serviços públicos essenciais. Esses eixos, eles se originam, em geral, da PNDR, tá? Da Política Nacional de Desenvolvimento Regional, ao mesmo tempo que o eixo do meio ambiente ele nasceu de um processo de articulação do MPO, o MIDR e a Sudan, para que ele fosse inserido aqui, porque ele é de suma importância para a nossa região, né? Afinal de contas, a gente se localiza aqui na Amazônia Legal. E o de pesquisa, inovação e educação, ele surgiu da junção, né? E do próprio plano. A Sudan também tem um outro plano, que é o Plano de Ciência, Tecnologia e Inovação da Amazônia, que está em processo de elaboração, mas que ele se relaciona ao PRDA. Ele também segue as diretrizes estabelecidas pelo PRDA, só que ele trabalha esse eixo de uma forma mais aprofundada. Então, foi assim que se originou os eixos do PRDA, dessa nova versão 24 e 27. E os eixos, esses 6 eixos, eles trazem os seus respectivos programas. O eixo de desenvolvimento produtivo, ele apresenta 3 programas, que é o de bioeconomia para o desenvolvimento sustentável, ele traz a agropecuária inclusiva e sustentável e também traz a indústria e serviços sustentáveis. Então, esses são os programas do eixo desenvolvimento produtivo. Já do eixo pesquisa, inovação e educação, já apresentam 2 programas. O Programa de Desenvolvimento Científico, Tecnológico e Inovativo da Amazônia e a Qualificação do Capital Humano. Já o terceiro eixo, Infraestrutura Econômica e Urbana, apresentam outros 2 programas, Logística e Integração, Infraestrutura Rural e Urbana. O Meio Ambiente apresenta um único programa, que é Conservação e Sustentabilidade Ambiental. O fortalecimento das capacidades governativas dos entes subnacionais, que é um outro eixo, ele apresenta também um único programa, que é o fortalecimento da gestão pública municipal. Aqui a gente faz um destaque, né? Afinal de contas, a gente está falando com os municípios do Amazonas, então aqui a gente pode trabalhar o processo de melhoramento dessa gestão municipal, de melhoramento, emparelhamento da parte de gestão administrativa. Então, aqui a gente tem um leque de opções interessantes para ser trabalhados, para ser submetido projetos que possam estar dando essa viabilidade, essa qualificação melhor. E o último eixo é o desenvolvimento social e acesso a serviços públicos essenciais, no qual dispõe de 2 programas, o programa de inclusão produtiva e o de bem-estar social. Eu repito que o PRDA, nessa versão 24 e 27, ele pode ser acessado através desse endereço que eu coloquei aqui no nosso slide. Um minuto. E ele pode ser verificado de uma forma mais aprofundada, no qual todos podem ter acesso, podem baixar, inclusive, para que possam fazer bom uso dentro desse processo de vinculação na hora que estiverem elaborando seus projetos. Então, essa, em resumo,
é a vinculação que deve ser realizada com o PRDA. Na hora de se elaborar os seus projetos, vocês têm que verificar se a temática, se o assunto que vocês querem tratar tem vinculação, se encaixa nesses eixos. Se encaixou no eixo, mas ele encaixa em qual programa desse eixo? Então, é dessa forma que eu vou vincular. Ele precisa estar vinculado ao PRDA para que ele possa passar pela primeira avaliação, no sentido da possibilidade de estar inserido dentro do sistema do PRDA, da carteira de projetos. Desculpa, perdão. O próximo slide, ele trabalha a vinculação já como uma política nacional, mas vinculada à rede ODS, né, que trabalha os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, a gente também, além de fazer a vinculação com o PRDA, a gente também vai precisar fazer a vinculação com um desses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, um ou vários, porque a gente sabe que, em alguns casos, eles se encontram em vários momentos. Se você trabalhar uma temática, por exemplo, de projetos relacionados ao turismo, você trabalha o eixo 8, você trabalha o eixo 14 também, em alguns momentos, trabalha o eixo 12. Então, vai depender muito, você tem um tema, mas vai depender muito de como você pensa em desenvolver esse tema, pensa em desenvolver essa temática, como você pretende trabalhar. E eu sempre vou estar dando aqui, dentro das possibilidades, uns exemplos, que eu acho que fica melhor para poder facilitar essa compreensão do que a gente precisa para trazer essa qualificação dos projetos para o PRDA 24 e 27, tá? Vamos seguindo. O item 8, gente, a metodologia. Metodologia aqui vai dizer como vocês vão tocar esse projeto, né? Vocês vão apontar o público-alvo desse projeto e apresentar, se possível, quantificar os beneficiários da execução desse projeto, apresentando até a estratificação social que o projeto vai estar sendo executado. O que é essa estratificação social? Qual seria esse público de fato? Seriam comunidades quilombolas? Seriam comunidades extrativistas? Seriam os indígenas, assentados da reforma agrária? Então, é importante a gente trazer essa miudeza nesse aspecto aqui do 8.1 do público-alvo, porque ele pode ser favorecido no sentido de se buscar essas parcerias. Às vezes vem um parceiro que quer trabalhar com um público específico. Então, se a gente tem o filtro já estabelecido dos nossos projetos para aquele tipo de público, a gente tem como apresentar um leque de oportunidades de projetos para que ele possa ser avaliado por esse parceiro, futuro parceiro, e ele possa escolher o que melhor se encaixa ao que ele vislumbra tá concedendo apoio, entendeu? Então, é nesse sentido que a gente pede esse detalhamento. Um outro ponto também de suma importância é essa localização no território, com mapa. Por que a gente pede uma figura? Porque a gente sabe que, às vezes, o texto ele deixa muito frio, que as figuras, às vezes, eles trazem um visual diferente, eles podem até, às vezes, proporcionar um aconchego, né? Por isso que, quando a gente está elaborando projetos, a gente utiliza bastante figuras, a gente utiliza mapas, a gente utiliza várias situações que é para dar uma aliviada e, ao mesmo tempo, trazer um direcionamento mais assertivo do que a gente pretende demonstrar. E aqui a localização por meio de mapas, ela é bem importante, ela é um diferencial, de fato. Um outro ponto, que seria o 8.3, ainda dentro da metodologia, seria os procedimentos, né? Como eu estaria desenvolvendo esse projeto? Quais os materiais, os métodos que eu vou utilizar para estar desenvolvendo esse projeto, né? E se tratar de um projeto estruturante, é importante que ele seja colocado em etapas. Porque eu vou dar uma parada aqui nesse ponto e vou enfatizar essa necessidade de colocar em etapas. Por quê? Porque às vezes os projetos estruturantes, em geral, eles é de grande vulto, né? O investimento ele é alto. Então, se o investimento é alto, às vezes fica difícil para um único parceiro poder estar apoiando esse projeto. Então, aí a importância de eu colocar em etapas e colocar os valores referentes a essa etapa, para que eu possa buscar N parceiros para que possam, na sua somatória, poderem estar ofertando canais, né, que viabilizem o desenvolvimento daquele projeto.
Então, mais do que nunca, quando se tratar de projetos estruturantes, é importante que eu consiga colocar em etapas o meu projeto, porque, de repente, um interessado não tem condições de tocar o todo, ele vai me dizer até onde ele pode tocar, e eu vou buscar parceiros complementares que tenham o mesmo objetivo. Esse é um dos pontos fundamentais e que a gente bate mesmo nessa tecla, no sentido de colocar em etapas. Colocar em etapa para que a gente possa ter essa facilidade na hora de dialogar e na hora de submeter os projetos dos senhores para a avaliação em busca de parcerias, né? E um outro ponto dessa questão da metodologia entra os estudos ambientais. Os estudos ambientais como o EIA, como o RIMA, como o RCA, o PCA, né? Então, esses são importantes eu citar, eu registrar que vai acontecer, né? Quais seriam os que vão acontecer, né? Para que a gente tenha noção, porque às vezes os estudos ambientais eles demandam maior tempo, e esse tempo às vezes influencia, né, na questão do custo, na questão do desenrolar do projeto propriamente dito, né? Eles podem trazer um tempo maior, demandar um tempo maior, e às vezes o parceiro ele quer apoiar assim, um projeto, mas ele tem um time para isso. Então, é por isso que a gente precisa trazer essa demonstração, não só dentro desses procedimentos que eu falei na questão das etapas, mas também relatar essas questões dos estudos ambientais, que hoje a gente sabe que é de grande importância, que a gente não tem como dissociar. Prosseguindo, a gente vai para o item 9, tá? O item 9, ele trabalha a questão das metas por etapas, né? As etapas do projeto, que é aquela situação que eu falei anteriormente, no sentido de facilitar a busca de colaboradores, de parceiros para tocar esse projeto. Então, aqui a gente traz um modelo que pode ser preenchido por vocês, a gente orienta para que esse modelo seja seguido e seja preenchido, para que traga essa facilidade na hora de a gente fazer os enlaces, na hora de a gente fazer as articulações necessárias para o desenvolvimento do projeto. Então, aqui a gente trouxe um projeto como se fosse dividido em 2 etapas e 2 metas, onde a gente traz, né, vai fazer a descrição das etapas, vai fazer o tempo de execução para cada uma dessas etapas previsto, né, e vai trazer todas essas informações que estão requerendo aí para ajudar nesse processo de busca, de articulação e busca de parcerias. O item 10, ele já apresenta a questão dos resultados e impactos esperados com esse projeto que está sendo submetido, né? Então, é importante a gente ter esses resultados e esses impactos no aspecto socioeconômico e no aspecto ambiental. A gente precisa dar essa ênfase, né, em relatar, porque aqui é um ponto também que os parceiros eles vão buscar. Poxa, eu vou apoiar esse projeto, mas qual é o impacto que ele vai ter socioeconômico para aquele município? Qual o resultado que ele vai me trazer ambientalmente? Ele vai me trazer transtornos ambientais ou ele vai me trazer, de fato, positividade no aspecto ambiental? Então, aí nasce a importância da gente fazer, de uma forma direta, essas citações do que a gente pretende com a execução desse projeto. Prosseguindo, a gente vai para o item 11, que se trata de um controle aqui nosso mesmo, que vai conversar muito com o item 2, lá que eu falei anteriormente, onde a gente indica a instituição. Esse aqui, a gente já vai trabalhar com as equipes gestoras do projeto, as equipes em âmbito interno e âmbito externo. E eu vou dizer o porquê a gente dividiu. A gente dividiu como equipe executora aquela equipe que vai estar do início ao fim. Entende-se que ela vai estar do início ao fim do projeto, tocando aquele projeto. Ela vai ser conhecedora do processo de planejamento, do processo de implantação, do processo de monitoramento, entendeu? Desse projeto. Então, a gente pede para que seja citado as pessoas que vão ser referendadas, né, como responsáveis para esse ponto. E, se possível, essas pessoas tenham portaria que respalde, né, a gente realizar as solicitações de complementação de informação. A gente entra em contato com a instituição, mas a gente sabe que na instituição é a pessoa X e a pessoa Y. Por que a gente sabe que é os dois? Por quê? Porque foi emitida uma portaria no qual essas duas pessoas, a titular e a substituta, ela tem a responsabilidade para aquele projeto. Então, a gente tem como recorrer
de uma forma mais célere para se obter informações mais atualizadas sobre aquele projeto, ou tirar alguma dúvida que um possível parceiro nos questionou e naquele momento a gente não soube perguntar, não soube, na verdade, não soube responder, né? Então, a gente vai buscar essas respostas, vai buscar a complementação de informação para que seja repassada para esse possível parceiro e esse possível parceiro possa estar atendido no seu questionamento e assim ele possa tomar a decisão devida. Né? E a equipe de apoio, o que seria essa equipe de apoio? A equipe de apoio já são membros que transitam pelas etapas do projeto. Eles não necessariamente vão estar do início ao fim, mas eles vão participar de uma etapa. Por exemplo, uma equipe de apoio da parte da etapa dos estudos ambientais. Vai ser, por exemplo, a Érica, que é minha colega de trabalho, que está aí com a gente, e o João. Eles vão participar dessa etapa somente, mas do processo da gestão do projeto como um todo e ter a responsabilidade, por exemplo, já seria uma outra pessoa. Então, é nesse sentido que a gente faz essa distinção entre equipe executora e equipe de apoio, sendo que eu destaco que a equipe executora é de bom tom que a gente tenha essa portaria que assegure, que deixe formalizado que aquela pessoa com aquela outra pessoa titular e suplente, eles são responsáveis pelo fornecimento de informações, de atualização de informações. Seria nesse sentido. Seguindo aqui, a gente tem o item 12, o item de investimento, né? E o item 12.1 trabalha as fontes de recursos. Aqui, a gente precisa dizer que o nosso projeto ele já starta, de repente, com um percentual X oriundo da fonte do Estado. A gente tem um outro percentual que tem uma fonte geral da União, relacionada a esse órgão, e assim sucessivamente. Aí, mais uma vez, eu destaco, é bom a gente ter sempre essas informações muito claras e transparentes, justamente para a gente saber quem a gente, de repente, já não vai mais buscar como parceiro, entendeu? Quem, de repente, a gente vai estar dando um apoio no sentido de estar intensificando vamos lá, vamos liberar o recurso para que essa etapa, já está chegando a necessidade de recurso para essa etapa. Então, a SUDAM, como órgão também de articulação, né, ela também vai ter esse papel para conceder esse apoio para os estados para que as coisas possam rodar de fato. Então, aqui é a importância de a gente deixar preenchido esse ponto. O item 12.2, o valor do projeto. Aqui a gente vai colocar o valor global, mas não esquecendo que, primeiro, se for projetos estruturantes, é essencial que seja colocado em etapas, e para cada etapa um valor, né? E, além disso, a gente traz a necessidade de que seja apresentado de formas separadas o que seria investimento, custo, de custeio e de investimento. O total de investimento e o total de custeio desse orçamento desse projeto, né? Para que a gente também tenha as possibilidades de fazer as articulações devidas aí nesse contexto. A gente sabe que de investimento é um pouco mais, vamos dizer assim, mais complicado, mas a gente também trabalha para buscar, né, essa parceria de custeio, a mesma coisa. Então, é nesse sentido. Vamos seguindo aqui. 12.3 já é o cronograma físico e financeiro, é algo mais detalhado que a gente sugere para que vocês preencham esse quadro, que ele é um quadro bem exemplificativo, né? Principalmente quanto ao segundo, porque aqui eu trago separado os elementos de despesa, né? Que aí vai ser diferente de etapa para etapa, vai depender. Se for na etapa de planejamento, eu tenho uma situação X, se for na etapa de implementação, eu tenho uma situação totalmente diferente, e aí eu vou descrevendo as minhas despesas ano a ano, para que a gente tenha a noção de que aquela etapa corresponde àqueles X reais que está relacionado àquelas determinadas atividades ali. Vamos seguindo aqui. O item 13, a gente chegou na gestão de risco. Eu não sei se vocês já costumavam a trabalhar com esse conceito de gestão de risco, mas é algo que já vem sendo, né, desenvolvido. Por quê? Porque aqui a gente tem a intenção de fazer com que a gente possa
visualizar possibilidades de o projeto não fluir, ter dificuldades de fluir. E a gente visualizando essas possibilidades, a gente tem condições de mitigar ou de administrar esses potenciais riscos para o projeto. E é aí que a gente vai fazer essa gestão, né, de uma forma bem próxima, já tentando se antever aos problemas, né, tentando trazer soluções mitigadoras, e não conseguindo, a gente vai tentar fazer o quê? Trabalhar com correção para essas situações. Então, aqui no 13.1, eu vou ter um indicador do projeto. Aqui eu ainda vou trabalhar com base nos indicadores, que é para trazer o meu processo de monitoramento e avaliação, facilitar o meu processo de monitoramento e avaliação. Isso não tem como eu fugir. E a gente tem alguns indicadores do próprio plano do PRDA, né? Aqui nesse documento, como eu falei para vocês, esse documento é o Plano de Desenvolvimento da Amazônia, na versão 24 e 27, que vocês podem baixar no nosso site. Lá já tem os indicadores desse plano, que podem dar uma ideia do que vocês podem trabalhar de indicadores. Só que eu lembro que os indicadores também vão depender muito do objeto que vocês pretendem tocar dentro do projeto que vocês estiverem elaborando, tá? E essa análise de risco propriamente dito, ela perpassa no que eu falei anteriormente, dentro da gestão de risco, num conceito mais macro, que é você listar os eventos e as ações de risco para a execução do teu projeto, que aí tu vai trabalhar sobre 2 prismas, ou o prisma preventivo, né, ou o prisma corretivo. E aí, né, você tendo isso de uma forma clara, você tem chances maiores de fazer com que o teu projeto possa rodar de fato, ele possa acontecer de fato. Diminui os riscos de esse projeto ser paralisado, de ele demandar mais tempo que o que foi previsto dentro de uma normalidade. Então, esse é um dos objetivos da gestão de risco. E, por fim, a gente tem aqui o penúltimo slide, que trabalha com as referências e os anexos, né? Como qualquer projeto, é sempre bom a gente fazer referências aí à literatura, né? Na literatura que dá um embasamento para essa elaboração desses nossos projetos, nos dá respaldo para isso, né? E os anexos, que aí eu trabalho com as curas, com os mapas, que também é outro elemento muito importante, enriquecedor de um projeto, né? Ainda mais é um projeto que visa trazer esse processo de desenvolvimento regional para os municípios e para os estados. Então, a gente tem que se lançar mão desses itens e não deixar isso de fora. E aqui eu destaco, mais uma vez não, pela primeira vez, mas de uma forma maior, uma vitrine maior, esse acesso ao banco de projetos do PRDA, no qual todos vocês podem ter acesso também, tá? E é só acessar aqui, prda.sudan.gov.br, que vocês vão cair diretamente lá no nosso sistema. O nosso sistema está passando por um processo de atualização. Lá ainda constam os projetos relacionados à vigência do PRDA 2023, mas a gente está em processo de conversa com os estados, né? E isso foi um dos motivos de estar realizando esse evento aqui, né? No sentido de buscar os novos projetos, para que a gente possa estar atualizando não só em termos de projeto, mas atualizando também o visual daquele espaço, para que ele se torne mais atrativo, para que ele seja cada vez mais consultado e monitorado pela sociedade e por cada um de vocês que tiverem os projetos inseridos dentro dessa carteira do PRDA 24 a 27, certo? Então, a gente agradece imensamente esse convite, a convite feito através da Associação dos Municípios Amazonenses, a SEDECT, através do Sandro, aí, que contactou a gente, e enfatizando mais uma vez que a Sudan está sempre disponível para estar auxiliando nesse processo de desenvolvimento regional. Afinal de contas, esse é o nosso negócio, esse é o nosso objetivo, né? Essa é a nossa missão, trabalhar a Amazônia de uma forma sustentável e includente. Então, contem sempre com a gente no que a gente puder estar colaborando, estar sendo parceira mesmo, a gente vai ser, não tenha sombra de dúvidas. Excelente, Vilmara, excelente apresentação. E no momento os municípios querem saber se tem uma possibilidade de você disponibilizar esse material
Com certeza, a gente socializa assim. Eu posso deixar com vocês e vocês podem compartilhar com os demais. Certo, a gente vai enviar por e-mail juntamente. Acho que tem uma coisa ligada. Na verdade, é o Minha Sandro, né? apresentação, tá? Sim, eu acho que é o Sandro que está com o microfone. Sandro, você está conseguindo conectar? Vilmara, Oi. muito, muito, muito obrigada pela excelente apresentação. A gente pede que você fique mais um pouquinho, que a gente vai tentar mais uma vez conectar o Sandro. Aí, ao final, a gente volta com as perguntas. De antemão, em nome da Associação Amazonense de Municípios, nosso presidente Anderson, que representa os 62 municípios do estado do Amazonas, agradece imensamente a participação da Sudan e pela sua excelente apresentação. É muito bom começar 2024 com essa conexão entre os setores, para que a gente possa ajudar os municípios no desenvolvimento da sua gestão. Vamos ver se a gente já consegue falar com o Sandro. Eu estou aqui já. Ah, ai, que bom, Sandro. A gente pode iniciar com a sua fala? Pode sim. Primeiro é que o PRDA 24 e 27, ele está dentro do grupo, e a Mineia tem acesso, a associação ela pode agora transferir para todas as prefeituras aí, já está disponível lá. Tá bom. Bem como também o modelo de projeto apresentado pela Vilmara, e desde já parabenizar a Vilmara pela excelente explicação e preenchimento do projeto. Também dizer o seguinte, nós estamos aqui para tirar dúvida e nós temos um cronograma. Por exemplo, nós vamos aguardar os projetos até o dia 18, né? E a gente vai aguardar e depois, no dia 26 de janeiro, a gente vai apresentar os que foram submetidos a Sudão. Aí vai ter uma reunião dessa e a gente gostaria que todo mundo estivesse já participando com a gente também para verificar. Eu gostaria de separar das prefeituras, quantos projetos foram enviados. Então, todos esses projetos, eles vão vir para a SEDECT. Foi o e-mail que o Luiz vai colocar no chat aí. ddE@sedect.am.gov.br. E aí o que vai acontecer? Vai vir para cá e daqui a gente vai pegar das instituições do governo do estado e vamos enviar para a Vilmara da Sudão. Certo? Sandro, você poderia repetir o e-mail, por gentileza? Passar no chat. ddE@sedect.am.gov.br. O modelo, a Mineia também tem, está lá no grupo. É só ela encaminhar agora para as prefeituras. E eu quero parabenizar a participação da Associação dos Municípios Amazonenses, porque é a primeira vez que nós estamos estendendo para que os municípios também enviem seus projetos para constar na carteira do PRDA. A gente agradece em nome do nosso presidente, o presidente Anderson, que é um prefeito diferenciado. Ele prioriza justamente essa gestão, a parte do planejamento e de projetos. Então, estamos à disposição para caminharmos juntos, para que os municípios consigam enviar os seus projetos no dia 18. Eu só fiquei com uma dúvida, Sandro. Os municípios encaminham no dia 18. Caso haja alguma pendência, o setor vai comunicar para que o município consiga corrigir, porque no dia 25 sai a lista dos contemplados. Nesse período, o município tem Não, no dia 26, nós vamos fazer uma apresentação aqui no auditório. E aí vai ter a participação de todos os municípios que enviaram também. Eu quero apresentar para todos o que foi enviado para a Sudão. Certo? Certo. E os contemplados, a Sudão vai passar a lista mais adiante.
Certo. Aí do período do dia 18 ao dia 26, os municípios têm a oportunidade de fazer alguma para retificar alguma coisa, anexar algum documento que esteja faltando? Eu vou para os municípios, eu vou abrir. Ah, perfeito. Para as Então, instituições, mandem até não. o dia 18, porque às vezes acontece até o dia 18 não conseguir alguma informação, algum dado, então manda assim mesmo, que aí tem um prazozinho maior para fazer uma retificadora. Tá Mas então eu vou gravado, fazer o seguinte: tá gravado. até o dia 25 eu vou para colocar uma coisa que esteja faltando, Certo, tá bom? Eu só tá vou bom. abrir para os municípios. Para as Certo, instituições, é 18 e 18 mesmo. Porque certo. eu O estou prazo é falando até o dia hoje com os 18. municípios. E as Uhum. instituições não receberam informação em dezembro, que estiveram aqui no dia 4 de dezembro, a Sudã. Esteve aqui a Sudã, né? E Uhum. eles passaram toda a informação para a gente. Eu falei: olha, Sudã vai enviar, já esteja com o projeto pronto. E aí a gente colocou esse prazo, mas para o município eu vou dar até o dia 25, porque 26 eu vou estar fazendo a reunião, tá bom? Certo. Então, o prazo é até o dia 18, e se ficar Isso. alguma pendência, os municípios têm até o dia 26 para fazer uma retificadora. Dia 26. 25. Dia 26 é a lista oficial. Prazo até o dia 18, até o dia 25 para fazer alguma retificadora, se você tiver dado entrada no prazo até o dia 18, e no dia 26 é a lista oficial, que será apresentada. Entendi. Exatamente. Se eu posso, só uma dúvida. Primeiro, informar que, conforme o senhor Sandro já destacou, nós já estamos realmente de posse, né, tanto do plano como desse formulário, que é o formulário padrão. Então, nós vamos, apesar de ter sido passado diretamente para os municípios, mas nós vamos nos integrar nesse processo de mobilização. Inclusive, se algum município tiver alguma dificuldade, e provavelmente a Mata Sul também esteja, na verdade, a Manuela deve estar nos ouvindo, está aí conosco, eu acho que é importante a gente fazer uma força-tarefa mesmo, né? Se integrar, trabalhar esse final de semana para que a gente possa realmente encaminhar alguns processos. E aí eu queria só fazer uma pergunta para o senhor Sandro. Eu lembro que na reunião do dia 9 foi comentado sobre uma possibilidade de tem técnicos que estão acompanhando, então, em caso de dúvidas, né, nesse processo desse preenchimento, a gente sabe que tem alguns municípios que já estão aptos, já tem uma certa facilidade para a formatação desses projetos. Mas tem outras que, né, é bem complicado, então, nesses casos, acho que é importante a gente se integrar e a gente vai estar nesse processo de mobilização, fazendo contato, tanto no envio do formulário como do plano, que é realmente para poder embasar a elaboração do projeto, dos projetos, nós vamos estar nos integrando também, verificando alguma dúvida que a gente possa estar, de uma certa forma, colaborando aqui com a associação. Né? Esse é um ponto. Segundo, só uma dúvida, eu sei, as perguntas ficaram para o final. Posso fazer uma pergunta? Sim. Então, a gente percebe que o formulário ele é tão autoexplicativo e com a apresentação, né, ficou muito claro isso para o processo de elaboração, mas tem lá a parte de fonte de recurso. Né? Então, no plano, a gente vai encontrar essa informação, porque a gente sabe que das fontes de recursos, a gente sabe que tem contrapartida do município, mas as demais fontes, cada meta, cada objetivo, já tem lá as possíveis fontes de recursos para a gente poder estar preenchendo corretamente? Não, aí do lado, aí do lado. Vilmara, por gentileza, você poderia nos tirar essa dúvida? Vamos lá. As fontes de recurso, a gente tem as fontes de recursos próprias da Sudam, como eu falei, o FNO, o Fundo Nacional, né? A gente tem o FDA, a gente tem os incentivos fiscais também. Esses são os nossos, de origem própria. Contudo, a gente também tem a parceria com os ministérios setoriais, né? Que são os próprios orçamentos dos ministérios. Por isso, esse novo PRA, que foi constituindo de um processo de elaboração conjunta com o Ministério do Planejamento, capitaneando esse trabalho, junto com o Ministério no qual a Sudam faz parte, que é o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, a gente teve ao longo do mês de outubro, final de setembro, o mês de outubro todinho e o início de novembro, reunião com os ministérios no sentido de consolidar ações indicativas, né?
que é para justamente fazer a vinculação das ações estratégicas do PRDA com as ações indicativas também propostas por nós, que tem relação com o PRDA, mas essas ações indicativas intimamente ligadas ao espelho CIOP desses ministérios. E o que é esse espelho CIOP dos ministérios? É o PPA na sua magnitude, mas que é onde cada ministério, cada pasta tem um valor orçamentário a ser despendido ao longo desses 4 anos. Né? Então, essa é mais uma possibilidade também de a gente extrair recursos para poder tocar os nossos trabalhos. A gente também tem os editais oriundos do PAC para os projetos estruturantes, né? A gente também tem os próprios orçamentos dos estados, que eles podem e devem contribuir nesse processo. Afinal de contas, a gente busca esses projetos para compor a carteira do PRDA, mas esses projetos eles têm que estar de acordo com a necessidade também dos estados e, consequentemente, se há uma necessidade, os estados também têm interesse de contribuir, ou no todo ou em parte, né? Que aí, em parte, nos leva àquela questão de colocar em etapas, né? O nosso projeto para que a gente possa ter inúmeros parceiros, que pode ser o governo federal, pode ser o governo estadual, pode ser o próprio município também entrando com algum fator, pode ser a iniciativa privada. E a Sudan, como elemento do governo federal, o governo federal pode participar 2 vezes, com a Sudan e com os próprios orçamentos dos ministérios. Né? A gente tem também como capitanear através de editais também. Então, todo esse contexto vai ser interessante para que a gente possa buscar recurso para poder fazer com que os projetos, de fato, eles saiam dessa carteira de projetos e se tornem reais, se tornem palpáveis, trazendo os benefícios para a sociedade amazonense. Vilmara, Não sei se eu então, respondi. sim, só para dirimir todas as dúvidas. Então, a gente sabe que tem recurso, né, tanto do Estado quanto do governo federal e do próprio município. Isso. Mas aí cabe ao município responder o campo do recurso, considerando o objeto do projeto, ou... pode Desculpa, falar. perdão, prossigo. Não, que eu ia perguntar se caberia ao município ou se a Sudan vai fazer o ajuste. Não, o próprio ente que elabora o projeto, ele faz as ligações com as possibilidades de onde se extrair os orçamentos, entendeu? Que aí eu dei um leque de opções que a gente pode estar trabalhando em conjunto e vai trabalhar em conjunto nesse processo de articulação, que é um dos grandes papéis da Sudan, para buscar com que o que foi apontado ali possa, de fato, ser real, possa, de fato, se solidificar para que a gente possa estar tocando esses projetos. Esse que é um dos objetivos da Sudan através do plano. Por quê? Porque o PRDA ele está em processo de aprovação ainda no Congresso Nacional, ele ainda não é uma lei. Contudo, dentro da formação da própria Sudan, ele já estabelece ações, né, para que isso venha a se acontecer, mas ele precisa se tornar uma lei. Né? Mas ele não tem um fundo específico. Né? Ele é trabalhado pela Sudan, ele é gerido pela Sudan, o PRDL não é da Sudan, ele é da Amazônia Legal, entendeu? Mas ele é gerido pela Sudan, então se ele é gerido pela Sudan, ele tem possibilidade também de ser desenvolvido através dos instrumentos que a Sudan dispõe de trabalho, que aí são os instrumentos que eu citei, FNO, incentivos fiscais, FDA, os convênios através de emendas de bancada, emendas parlamentares, é uma outra possibilidade também. Nesse processo de articulação, o município é um elemento muito importante, entendeu? Que pode estar também costurando a inicial desse diálogo para que a gente possa vir cada vez mais estreitar e realizar, né? Fazer com que ele seja factível para que a gente possa estar tocando os projetos. Seria nesse sentido. Então, eu acredito que o ideal é que o município, antes de finalizar o seu projeto, consulte a SEDECT e a Sudan, já sabendo o objeto do seu projeto, a ideia, a linha, como que ficaria a melhor classificação referente ao recurso. E aí, considerando essa observação, mas obrigada, Vilmara, a sua explicação foi de excelência. A doutora Thaís tem uma pergunta nesse sentido. Foi feita pela Ocilene Gomes, de Boa Vista do Ramos.
Ela disse assim: participei como técnica dos projetos do Sebrae e tínhamos uma equipe que nos orientava durante todo o processo de inserção do projeto na plataforma. Pergunto: teremos uma equipe ou alguém para nos orientar e tirar as dúvidas? Se sim, poderia nos enviar os contatos? Bom, essa equipe, eu acredito que esteja com a equipe do Sandro, né, da SEDECT, fazendo esse apoio. A inserção da plataforma é um dos assuntos que a gente ainda está discutindo internamente, mas antes de inserir projetos na plataforma, precisa primeiro o governo do Estado do Amazonas, acredito que deve ter delegado esse trabalho para a SEDECT, para ele fazer essa apuração desses projetos que vão estar inseridos na carteira de projetos do PRDA. E aí, numa fase posterior, que a gente vai trabalhar essa inserção propriamente dito dentro do sistema do PRDA. Mas um pouquinho mais à frente, é uma fase secundária. Essa fase aqui, ela está no processo de escolha dos projetos, né, de elaboração e escolha dos projetos, que é o que o Sandro muito bem falou anteriormente, que ele estabeleceu os todos. Perfeito, Vilmara. Então, eu vou passar agora a palavra para o Sandro, por gentileza. Sandro, desculpa. Eu acredito que tenha duas conexões aí ligadas com você. 2 dispositivos, aí só pode um, para não dar interferência. Por favor. Tá tendo eco. Agora melhorou. Sim. Vocês conseguem deixar somente um celular conectado, por gentileza? Estão ouvindo agora? Agora sim. Ai, ainda está com eco. Sandro, por gentileza, tem como aproximar o celular de você? Para ver se a gente. Aí desliga o microfone, só aproxima o celular para ver se melhora, por gentileza. Agora estão Agora sim. ouvindo? Sim. Nós estamos, na verdade, aqui para tirar as dúvidas. Então, por exemplo, a Mineia pertence ao grupo do PRDA. Ela pode colocar as dúvidas lá ou enviar direto para a gente aqui. Lá tem o nosso contato, pelo e-mail, pelo WhatsApp. A Mineia, a pessoa passa para a Mineia e ela passa para a gente. Qualquer dúvida em relação, a gente vai ficar a semana inteira da orientação. Mas a melhor orientação, a Vilmara passou para a gente, certo? Ela colocou lá, detalhou tudo que tem que ser preenchido. Tá? Outra coisa que eu queria dizer também para vocês aqui. Não façam projeto entrar de forma duplicada. Se você tem um projeto, quer mandar para o PRDA, vai ficar no PRDA. Se você já tem um projeto que já está caminhando em algum ministério e você colocar aqui, pode dar duplicidade. E isso foi levantado na última reunião. Tomar cuidado com isso. Tá bom? Ah, meu projeto está no ministério, ele vai colocar aqui de novo, tá? Coloque um projeto que não esteja já rodando em algum outro lugar, para não haver duplicidade. Porque se houver, vai dar um problema. Em relação ao recurso que estava sendo falado pela Vilmar, deixa eu deixar aqui uma coisa importante. A Sudan, ela vai nos auxiliar a conseguir os recursos. Porém, vocês viram lá que tem recurso da União, recurso do governo ou prefeitura ou de parcerias público-privada. Um projeto, ele tem que ter uma participação se for uma prefeitura, de alguma coisa. Não pode ser zerado. Ah, custa 2 milhões. A prefeitura vai entrar com 200 mil. O Estado vai entrar com mais 400. Os demais, vamos correr atrás através de emenda parlamentar, junto com o braço da Sudan.
ou nos ministérios. Outra, observem os projetos que já estão no PAC. Esses projetos do PAC têm que ser observados. São 47 bilhões no PAC só para o estado do Amazonas. Observar bem isso daí. Tudo bem? Certo, Sandro. Muito obrigada. A gente tem mais uma pergunta. Doutora Thaís, por gentileza. Foi feita pelo Arlen. Ele disse assim: a respeito do cronograma físico e financeiro, os projetos podem ter duração de execução de 1 ano, 2 anos ou mais? Olha, o ideal é que ele siga o ciclo do PPA, né? Que é de 4 anos. O ideal é que seja isso. Só que a gente sabe, em especial, os projetos estruturantes, em geral, eles não têm um tempo de 4 anos, eles são mais duradouros, né? Mas os outros, a gente indica, orienta que seja no máximo em 4 anos. Justamente porque a gente vai estar articulando, né? Articulou já, na verdade, né? Para o PPA desse ciclo, onde já está estabelecido, né? A divisão do orçamento, né? Ela pode mudar? Pode, mas a gente trabalha com o que a gente tem hoje, efetivamente, e que é com um ciclo de 4 anos, tá? Mas lembrando que os projetos estruturantes, em geral, eles demandam mais tempo. Então, aí é diferente, é uma tratativa diferente. Perfeito, Vilmara. Mais perguntas. E os anexos, inserimos no projeto ou mandamos em arquivo separado? Aí, eu acho que o Sandro pode responder melhor, mas eu acredito que tem que fazer, eu acredito não, tem que fazer referência, né, num projeto quanto aos anexos e dependendo da dimensão desses anexos, do peso desses anexos, eu acredito que possa enviar separadamente, mas desde que se faça alusão a esses anexos. Mas eu acho que o Sandro responde melhor. É isso, Sandro? Gente, preencher o projeto como está ali. Nós vamos enviar para a Sudam aquele do formulário. Os anexos, eles vão ficar reservados aqui. A Sudam pediu os anexos, a gente vai enviar para eles. Mas, geralmente, a gente envia somente o que está lá no projeto. Os anexos podem ir também, eles ficam lá atrás que a gente enviou. Não tem problema, vai ficar tudo em PDF, vai tudo na forma de PDF para lá. Agora, a prefeitura que preencher algo, quiser mudar alguma coisa, ela tem que mandar na versão hoje, porque a gente pode mexer ou alterar aqui. Estão entendendo? E eu vi uma pergunta também se era o valor, quem determina o valor para cada ente? Eu digo o seguinte: projeto, quem quer, sei lá, concluir ele, tem que entrar com alguma coisa. Você não pode entrar só com zero. Não é possível que você não tenha feito orçamento para fazer algo a mais. Se esse projeto é importante para o seu município, eu tenho certeza que a prefeitura tem que entrar com alguma coisa que já alimenta a possibilidade de que o projeto vai sair do papel. Porque esse projeto, todo ano, vai ser prestado conta como está o andamento dele, o percentual de execução dele. Tá certo? Então, quem determina, a prefeitura quiser colocar, for 1 milhão, vou entrar com 50%. Por exemplo, tem um projeto de piscicultura que custa 7 milhões. Aí a pessoa começou comigo ontem e disse: olha, já vai entrar com 3 milhões e meio. Só vai faltar 50%. Eu falei: bom, a gente já pode estar começando bem. Porque se eu já tenho 50% do valor do projeto. Certo, Sandro. Obrigada. Doutora Thaís, mais uma pergunta? Temos mais uma pergunta para Vilmara, por gentileza, Vilmara. Quando sai a lista dos contemplados no plano da Sudam? E também, poderia explicar melhor sobre a questão dos estudos ambientais, item 8.4, o que tem que ser apresentado? Então, vamos lá. A listagem final ela ainda vai demandar um pouco mais de tempo, porque a gente está nesse processo com os 9 entes federativos da Amazônia Legal, né? A Amazônia o Amazonas e os outros 8 estados. Então, a gente vai recepcionar, vai fazer todo um trabalho interno, e junto com esse trabalho interno, a gente também está rodando o outro, que eu já anteriormente falei, no sentido de aperfeiçoar o próprio sistema, mas a gente espera que o quanto antes a gente puder estar finalizando esses 2 trabalhos que estão em paralelo, a gente puder estar correndo para que isso esteja logo atualizado no site, todos possam estar acessados, a gente quer fazer no menor espaço de tempo, mas eu quantificar aqui para vocês fica complicado, porque vai depender
do retorno dos estados, vai depender do trabalho interno aqui. Então, são várias variáveis, né, que condicionam eu estar colocando um prazo específico aqui. Então, essa resposta eu vou ficar devendo. Certo, Em obrigada. relação aos estudos ambientais, é assim, nem todo projeto necessariamente tem estudos ambientais, mas os que tiverem, que a legislação obriga que haja, eu preciso saber qual desses estudos vão estar rodando, entendeu? Qual desses estudos esse projeto vai estar contemplando. De repente, esse projeto pode contemplar um estudo de impacto ambiental, ele pode contemplar, exigir um relatório de impacto ambiental, ele pode pedir uma autorização ambiental de funcionamento. Então, é essa descrição, esse registro que eu preciso que esteja contido lá. Porque, assim, a gente tendo ciência do que vai ser necessário em relação aos estudos ambientais, aqui eu citei 3, 4 dos 5 mais importantes, vamos dizer assim, mas tem outros também. E isso vai nos dar a dimensão e até fazer um link com a questão da gestão de risco, porque a gente sabe que os estudos ambientais é um trabalho árduo, né? Fazer estudos ambientais é um trabalho árduo, é um trabalho que demanda tempo, é um trabalho que você precisa inserir para pegar as autorizações nos órgãos competentes. Então, tudo isso, ele pode ser um fator que demande mais tempo para o teu processo. Então, ele também necessariamente tem que estar lá na aba de gestão de risco. E você já prevendo, mitigando ou corrigindo possíveis entraves para esses estudos ambientais, tá? Mas, assim, eu enfatizo que eu coloquei alguns exemplos, eu não coloquei todos, ele é uma vasta itens, né, que podem estar inclusos aí. Mas um outro ponto também que eu coloco é que nem todos os projetos necessariamente vão precisar de estudos ambientais, tá? Então, tem que ser analisado objeto por objeto para saber da necessidade. E aí, isso me faz lembrar que o nosso guia de padronização dos projetos de PRDA, ele é um guia norteador, né? Ele dá um norte, mas necessariamente, em relação específica a essa questão dos estudos ambientais, nem todos os projetos vão precisar, de repente, de estudos ambientais. Então, tem que analisar caso a caso. Certo, obrigada. A gente tem uma pergunta para o Sandro? Temos sim. Foi feita pelo senhor, só um minutinho, o senhor Sorlen. Ele perguntou, a contrapartida do Estado tem porcentagem mínima? Não tem porcentagem mínima. O Estado vai trabalhar com aquilo que for, geralmente, que atenda vários municípios. Por exemplo, eu tenho um projeto de um porto, que vai atender 3 a 4 municípios para escoar a produção. Aí o Estado vai entrar com percentual. Existem projetos que são específicos em municípios. Aí é um projeto específico do município, aí entra, vamos falar, contrapartida do governo, do município. Se é um projeto a nível de Estado, entra o governo com a participação dele. Se é um projeto a nível municipal, aí entra só a prefeitura com a participação dela. Se é um projeto que vai entrar todos os entes, prefeitura, Estado, parceria privada, os 3 vão entrar. E esse mínimo vai ser exatamente que vai determinar, o governo vai entrar com o mínimo, depende do tipo de projeto também. Por exemplo, a gente tem um projeto aqui de piscicultura. O Estado vai entrar, que vai atender todo o Estado do Amazonas, esse que eu citei agora há pouco. Tá? Vai atender todo o Estado do Amazonas. Depois eu tenho um projeto que atinge 3 municípios. Aí o governo entra. Não existe ele colocar um projeto específico dentro de um município só. Geralmente ele vai fazer com que contemple uma região do Madeira, região do Purus, região do Baixo Amazonas e vai embora. Geralmente são projetos assim quando a gente faz por aqui. Adensamento de cadeias produtivas vai abranger todo o Estado, tá certo? Assim como os projetos de bioeconomia também. Certo, Sandro, obrigada. Tem uma pergunta do município de Careiro. Ele quer saber se o projeto se estende para aquisição de embarcação ou de veículo. Sandro. O projeto funciona assim. Dentro dos arranjos produtivos locais, por exemplo, nós temos um arranjo de produção de castanha, ou produção, deixa eu ver, de fruticultura, de frutas para polpas. Aí, de repente, uma determinada região precisa de um caminhão para
ser escoada essa produção? Pode ser também, só que vai entrar esse projeto via um APL. Ele entra lá como um dos produtos do APL para atender a logística daquele APL, do arranjo produtivo local, tá? Eu tenho uma pergunta. Pode perguntar, Josi. Opa, você que estava desligado. Então, bora lá. Eu me chamo Josilene Monteiro, né? Como a doutora informou aqui, né? Estou convidada para participar dessa importante reunião de alinhamento, né? E parabéns aí aos idealizadores. Acredito que, apesar do prazo, né? Tá bem aí em cima, mas acredito que é muito satisfatório para todos os municípios ter a oportunidade de conhecer um programa, né, que atenda às nossas necessidades, que não só o estado do Amazonas, né, mas os outros estados possuem essa peculiaridade que somente a gente tem aqui na Amazônia, né, tanto brasileira quanto internacional, que eu acompanho também algumas ações. Mas a pergunta ela está direcionada também para o item 8.4, né? E aí eu acredito que vai para a doutora Vilmara e para o Sandro, né, da SEDECT. Aqui no estado do Amazonas, nós estamos em um processo de busca para eliminar os lixões, né? E assim cumprir o prazo da Lei 12.305, né? Que dependendo da quantidade de habitantes, a gente já está praticamente aí com o prazo super esgotado para cumprir, né? O encerramento dos lixões. Então, o nosso Instituto de Proteção Ambiental da Amazônia, o IPAAM, ele criou um termo de referência para com que os municípios cumpram, né, alguns requisitos, na verdade, uma notificação que dentro dela tem termos de referências voltado para a eliminação dos lixões. E aí a minha pergunta é a seguinte, a gente estudou esse termo de referência e dentro desse termo de referência, para a gente remediar lixões, tem alguns estudos ambientais, né, que são necessários para com que o órgão aprove esse local como um lixão remediado, né, até que a gente consiga o local para a tão sonhada instalação dos aterros sanitários. Então, por se tratar de um projeto grandioso, que está a nível de Brasil, mas aqui no Amazonas a gente tem esse termo de referência, e o maior gargalo dos nossos municípios é o recurso para a elaboração desses planos, uma vez que não é só elaborar, a gente precisa contratar mão de obra qualificada, né? Tanto durante a elaboração desse plano, a implementação e o monitoramento dele. A gente tem alguma possibilidade de que apresente, né, que o Estado apresente o projeto que atenda aos nossos 61 municípios, ou cada município busca individualmente ser contemplado, né, pelo menos com um eixo, que é esses planos que estão dentro desse termo de referência para remediar os lixões? Deixa eu explicar então, muito bem. O que vai acontecer? Se você faz um estudo, um projeto para todos os aterros sanitários, para todos os municípios, o projeto fica com um valor gigantesco. Mas, se a prefeitura, em parceria com o governo, começa a fazer os seus, olha, governador, eu creio que isso aqui é importante para o meu município, isso aqui é fundamental, ele envia esse projeto, esse é o momento de enviar para a carteira do PRDA, e aí sim ele vai ter uma parceria com o auxílio, sim, de ajuda também, não só do... A gente vai não só colocar no PRDA, como que vai batalhar para que esse projeto saia do papel, tá? Se você mandar todos juntos de uma vez só, o valor vai ficar enorme e dificilmente vai conseguir atender todo mundo. É que nem o zoneamento, a gente vai fazer ele por conseguir atender parte. os municípios por causa da nossa logística, né? É muito complexo um Não, projeto. é assim, se eu fizer um projeto gigantesco para todo estado, eu vou ter um valor. Uhum. Se eu fizer por cada prefeitura e a prefeitura der entrada no PRDA, olha, isso aqui é importante para mim, para o meu município, Parintins, precisa de um desses com urgência, certo? Mas tem que fazer lá, o Parintins tem que chegar e dizer, olha, isso é importante para o meu município, eu quero esse projeto aqui no PRDA. E se ele não entrar no PRDA também, não tem problema, a gente aqui vai correr atrás para tentar ajudar, para auxiliar, para fazer acontecer, tá? Obrigada, Sandra. Vilmara, você tem alguma observação? Seu Tá fone mudo. tá mudo. Perdão.
é nessa situação que o Sandro falou mesmo. Lembra que eu pontuei a questão da necessidade de divisão, né, em etapas. A mesma coisa a gente pode fazer uma associação para a questão de vários municípios precisam trabalhar sobre uma mesma temática, só que se eu for trabalhar em conjunto, ela vai ter um custo muito alto, que algumas vezes ela dificulta esse processo de articulação buscando recursos, né? Porque os possíveis parceiros ficam assim, poxa, tudo isso de uma vez só. Então, talvez a estratégia melhor a ser desenvolvida é você faz individualmente ou faz por blocos, por proximidades, de repente. Aí eu não sei, aí precisa fazer uma avaliação de vocês, né? Se isso é possível, né? Municípios próximos, dependendo da qualidade, do tipo de resíduo, né? Do volume de resíduo, se de repente poderiam se juntar e trabalhar esse X quantidade de municípios para isso, ao invés de ser 3, 4, 5, 10x, mas trazer algumas afinidades para que possam trabalhar em conjunto ou talvez de forma individual mesmo, entendeu? Porque o que eu enfatizo é que grandes volumes, sem estar faseado, sem estar colocado em etapas, é um fator dificultante. Eu não vou falar diferente, porque essa é a realidade. A gente sabe que o problema orçamentário financeiro é um dos grandes problemas para a gente tirar os projetos do papel, né? Fora isso, a gente sabe que o que é hoje X reais, depois de X período, pode se tornar 2x reais, 3x reais, né? Então, a gente também tem que ter cuidado com essa questão, tá? Então, seria nesse sentido. Certo, Vilmara, muito obrigada. O Nilson, de Jutaí, Sandro, ele gostaria de saber se o projeto pode ser dado entrada somente por município ou se pode ser dado entrada por via associação. Nós vamos trabalhar somente com o município. O município tem que dar entrada. Por associação, isso aí, mesmo que entre para a associação ela tem que dar entrada pelo município. Aí o município pega um projeto de uma associação e manda. Tem que ser pelo município, tá? Certo, obrigada. Temos mais alguma pergunta, doutora? Temos. Aqui em São Gabriel da Cachoeira, temos projeto de construção, galpão de triagem para catadores. Sudam poderia financiar? Olha, como eu falei anteriormente, a Sudan tem, né, os seus próprios recursos que ela trabalha. A gente tem uma diretoria aqui, que é a Diretoria de Desenvolvimento Sustentável, no qual ela desenvolve alguns projetos, não são muitos devido à questão orçamentária, né? Como eu falei anteriormente, é uma dificuldade, né, para se tocar os projetos. Eu não posso afirmar aqui que pode financiar, mas é algo que pode ser visto, né? É algo que pode ser avaliado. Mas, assim, não seria pela diretoria de planejamento. A diretoria de planejamento ela trabalha exclusivamente com PRDA. Até mesmo a diretoria de sustentabilidade, ela também segue as diretrizes do PRDA. E aí o que eu posso afirmar aqui que essa questão de trabalhar, estruturar a questão para coleta seletiva e tudo mais, é um dos elementos que o PRDA aborda também, né? Dentro do eixo do meio ambiente, por exemplo. Então, poderia ser trabalhado pela Sudan, sim, mas não especificamente dentro da carteira de projetos do PRDA, que é o que a gente está tratando aqui. Certo, Vilmara, muito obrigada. Sandro, a gente tem mais uma pergunta. Tem o limite de contrapartida do município? É obrigatório um percentual? Geralmente, o projeto, o município, o estado, ele deveria, né, pelo menos entrar com 10% do valor. Entendeu? Ou segue a regra do Transfere Gov, né, que lá tem um percentual. Tá? Certo, obrigada. Mais pergunta, doutor? Sim. O programa da Sudan pode financiar a construção de uma unidade de defesa agropecuária da ADAF no município de Parintins? O programa da Sudan... responder essa, Vilmara. Vamos lá. Vilmara, eu vou responder essa. Mais uma vez, a ADAF ela é uma instituição ligada ao governo. A ADAF pega esse projeto para inserir aqui pelo PRDA.
quando ele estiver lá dentro, porque geralmente o valor não é pequeno, ele é um pouco maior. Inclusive, a DAF estava presente na reunião de terça-feira que nós temos aqui. Então, o que acontece? Ele dá entrada e fica no PRDA e a gente vai correr atrás de outras fontes para financiar, tá certo? Porque se as pessoas, como eu falei ontem, a pessoa vai dizer assim, mas a Sudam vai financiar todos esses projetos? Eu falei, não, senhores, a Sudam está fazendo uma coisa ótima, está captando porque é muito mais fácil você conseguir recurso da feita é que o projeto está dentro do PRDA do que ele não está lá. Você levar um projeto. Já que esse projeto, não posso, cara. Ó, não, está dentro do Plano Regional da Amazônia, que foi aprovado, tá certo? Fica muito mais viável, muito mais fácil. Pode falar, Vilmara. E assim, Sandra, eu quero aproveitar essa tua fala, que foi super oportuna, né, para a gente enfatizar aqui esse papel da Sudam, né? A Sudam está em parceria com o governo do estado nessa missão aí do PRDA, nessa versão 24/27, né? A Sudam é um representante do governo federal, ela tem como missão trabalhar o desenvolvimento regional de forma sustentável e includente, e um dos principais trabalhos da Sudam é o processo de articulação. E para isso a gente cria ferramentas para que isso possa acontecer. A gente tem as ferramentas para tocar alguns projetos, mas elas são poucas, como eu falei anteriormente, o nosso orçamento é reduzido, né? A gente tem uma realidade similar ao que acontece aí pelo nosso país. A gente está trabalhando, né, com o governo federal para mudar esse cenário, mas isso vai acontecer aos poucos, a gente espera que aconteça aos poucos. Mas o nosso principal trabalho é reunir projetos de qualidade, que tenham relação, que correspondam às necessidades dos municípios da Amazônia Legal, que tenham a qualidade necessária, atendam essas necessidades desses municípios, e a gente reunir esses projetos dentro da carteira de projetos do PRDA, para que a gente possa buscar parceiros, e esses parceiros podem ser nós mesmos, Sudam, pode ser outros parceiros do governo federal, podem ser os parceiros dos estados, os municípios também, que tem que ter essa contribuição também, assim como a iniciativa privada, né? A gente já teve casos aqui de sentar com a iniciativa privada e buscar essas parcerias. A iniciativa privada vinha ao nosso encontro e perguntar: o que vocês têm de projetos no segmento X? A gente não tinha projetos formulados dos municípios para poder ofertar de uma forma clara, de uma forma interessante, para que esse parceiro pudesse, de fato, despertar esse interesse. E eu, não, esse aqui eu escolhi, esse aqui eu vou tocar. Então, pensando nisso, a Sudam, em trabalho conjunto com o PRDA, ela visa capitanear esses projetos dos estados e reunir em uma plataforma única para quando a gente, nas nossas imersões, a gente poder já ter elementos de projetos de qualidade para a gente poder mostrar para esses nossos parceiros e estar celebrando acordos, parcerias, para que esses projetos possam sair do papel e possam estar sendo desenvolvidos e trazendo os benefícios para a nossa sociedade. Parabéns, Vilmara, muito obrigada. Mais alguma pergunta, doutora? Temos aqui a Ocilene, ela disse que entrou atrasada na reunião, queria saber se tem algum edital. Temos algum edital de referência para o projeto, Sandro? É o PRDA 24/27. Lá estão as diretrizes para poder colocar. Já está no grupo e a Miné vai pegar esse PRDA 24/27 que está no grupo e vai encaminhar. Não tem edital, tipo, eu preciso de um edital. O meu edital é que a gente resolveu colocar as prefeituras para participarem, para a gente ver exatamente a necessidade dos municípios dentro das diretrizes do PRDA 24/27. E o PRDA 24/27 já está no grupo. Mais uma vez, a Miné vai ter essa missão de enviar para as prefeituras, que ela tem um contato aí das prefeituras todas, tá? Certo, então a Miné vai enviar no grupo. A gente vai enviar por e-mail também, de todos que estão participando. Será enviado todo esse material, além da excelente apresentação da Vilmara. E só para reiterar, para todos os municípios. Me permitam complementar essa fala relacionada aos editais. Efetivamente, como o Sandro falou, a gente não tem um edital, é o plano, né, que faz referência, que traz as diretrizes, que traz esse guia para a elaboração dos projetos para compor, né, para ser entregue à SEDECT, para eles fazerem a análise, para poder posteriormente estar compondo a carteira de projetos do PRDA 24/27.
Contudo, a gente tem, como eu falei, a Sudam é um braço do governo federal. A gente tem, ao longo do ano, solicitações de parceria de alguns ministérios para ajudar na divulgação de alguns editais, né? Além de ter a divulgação no próprio site dos ministérios, a gente também, através do contato que a gente tem com os estados amazônicos, a gente também faz esse enlace, reforçando esses editais ao longo do ano. No final de dezembro, se não falha a minha memória, a gente fez contato com os estados, informando quanto aos editais de alguns ministérios. Eu não me recordo exatamente qual, eu acho que a Érica está aqui, o João, se puderem complementar e me lembrarem qual seriam exatamente. O Ministério das Cidades, Vilmara. Isso, o Ministério da Cidade. A gente fez esse processo de auxílio na divulgação. Então, assim, não é relacionado ao PRDA, mas é mais uma oportunidade, né, de se obter recursos para que os projetos saiam do papel, e a Sudam está junto, né, fazendo esse processo de articulação, né, no sentido de divulgar, ser um parceiro desse ministério, né, e estar divulgando esses editais, essas oportunidades para que os municípios e os estados possam estar tocando os seus projetos, porque tem alguns projetos que não entram no PRDA, mas não quer dizer que não sejam importantes. Então, é um outro caminho que se tem, e que a Sudam participa nesse processo de divulgação e de apoio no que for possível, tá? Então, ao longo do ano isso vai acontecer, a gente vai estar acionando muito aí o Sandro, e o Sandro, consequentemente, acionando vocês da associação, entendeu? Para que a gente possa trabalhar em conjunto dentro desse contexto. Muito obrigada, Sandro. Muito obrigada, Vilmara. De excelência. Perfeito. E aí, só para reiterar aqui para todos os municípios, o prazo final é até o dia 18 de janeiro. E aí, para os que enviaram até o dia 18 de janeiro, tem o prazo de retificadora, que é até o dia 25 de janeiro. Aí, dia 26 sai a lista oficial. Certo, Sandro? E somente para as prefeituras. Somente para as Está bem claro. E Tá dúvidas, bom? Os procurem a institucionais. Mineia. Vou fazer, né? Assim como a gente fez a mobilização, nós vamos fazer nos mesmos canais já o envio do plano e também do formulário. Certo. Então, eu vou passar para a Vilmara para ela trazer as suas palavras finais, em seguida o Sandro, para que a gente possa encerrar o AM Capacita. Nós vamos todos nem pôs Emanuele, né? Vilmara, por gentileza. Ah, sim. Gente, mais uma vez eu quero agradecer o convite. Foi um imenso prazer estar aqui, né, estar representando a instituição na qual eu trabalho, né, estar trazendo a nossa proposta de trabalho mais uma vez, porque o governo do estado do Amazonas, através da SEDECT, é um grande parceiro nosso. A gente valoriza essas parcerias e a gente quer manter cada vez mais, alimentar, né, fortificar essa parceria. Então, esse é um grande start aí, né, que pode ser multiplicado por outros governos, porque eu acho que isso vai trazer muitas oportunidades, de trazer bons projetos, para que a SEDECT esteja um trabalho aí árduo de selecionar esses projetos para compor a carteira do PRDA 2024-2027, né? E, além disso, agradecer os meus colegas também aí que estão comigo, a Érica, o João. Nós costumamos dizer, na figura do Benedito, que é o nosso coordenador geral que está de férias, a gente costuma dizer que a gente é uma equipe pequena, mas é uma equipe sempre disposta a estar contribuindo, a estar dando o seu máximo, né? Estar cumprindo o nosso papel. E o nosso superintendente também está nessa empreitada, está sempre, através de nós técnicos, nos disponibilizando para estar dirimindo qualquer dúvida, para estar auxiliando, para estar ajudando. Então, através da voz do superintendente, representando aqui ele, a gente só tem a agradecer. E que essa parceria se fortifique, se prolongue ao longo desse ciclo e outros ciclos do PRDA. E podem contar sempre com a gente, que a gente vai estar aí para fazer o diferencial aí nesse processo de desenvolvimento regional. E a gente conta cada vez mais com as associações de municípios, com os governos dos estados. E é isso, vamos. E representantes de cada município, eu peço para cada um de vocês, não deixem de elaborar os seus projetos, elaborem os seus projetos, né? Por mais que tenham dificuldades, acionem, tirem as dúvidas, mas tragam para o papel a necessidade de mudança dos municípios de cada um, né? Porque é através disso que a gente pode trazer as melhorias necessárias que a gente sabe que os nossos municípios da Amazônia Legal precisam. Então, não percam essa oportunidade. E eu vou contar
que eu vou estar recebendo muitos projetos aí do Amazonas para que a gente possa estar fazendo um trabalho belo nesse ciclo aí de 4 anos, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Obrigada, Vilmara. Excelente apresentação, obrigada pela participação, pela disponibilidade. Nós, enquanto associação, também estamos à disposição, né, doutora Thaís? Com certeza. Da Sudan, então estamos por cá, precisando. É uma forma que a gente encontrou de se conectar com os municípios, considerando a logística, né, a dificuldade de nós realizarmos reuniões presenciais, e por meio do AM Capacita a gente consegue estar pertinho deles e levando as informações técnicas necessárias. Antes de passar a palavra ao nosso querido Sandro, vou pedir um minutinho para passar a palavra para a Emanuele. Ela já conseguiu entrar? A gente está articulando aqui com ela. Ah, sim. Então posso passar ao Sandro, né? Que é da Amazonas Sul. Da Amazonas Sul, né? Senão a gente só... É porque a gente queria agradecer a participação da Amazonas Tour, que mobilizou, que se disponibilizou. Isso, a equipe do turismo, chefiada pela Emanuele, que se mobilizou, se prontificou, porque a gente divulgamos ontem a reunião. Então, assim, foi tudo muito rápido. E graças à Amazonas Tour e né, a gente conseguiu mobilizar juntamente com a associação para que pudéssemos fazer essa reunião. Então, muito obrigada, Amazonas Tour, a equipe do turismo, em nome da Emanuele. Agora sim, eu passo a palavra ao Sandro, para que ele possa trazer as suas palavras finais referente a essa reunião. Em nome do governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, em nome do nosso secretário Serafim Correia e em nome do nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, secretário executivo Gustavo Igreja, eu quero agradecer essa mobilização. Nós fizemos uma reunião na terça-feira, a Mineia foi quem, juntamente com a Manuela, fizeram ali, startaram, e aí eu falei assim, tem que ter uma data, tem que ser rápido, porque a gente não pode esperar muito, porque senão não ia dar tempo, tá? E, assim, é a primeira vez que a gente abre para que os municípios entrem com projeto no PRDE, a primeira vez. Não tivemos isso aí em nenhuma edição. Na edição de 2019 para 2020, 2023, nós não fizemos isso. E nós abrimos porque julgamos importante a participação do município, porque eu sei que todo município tem um projeto que é importante para o seu desenvolvimento. Por isso, nós abrimos. E agora, com essa parceria, a gente vai estar sempre fazendo outras programações para fazer interação completa entre o governo, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a SEDECT, e as prefeituras. Eu quero agradecer a participação da Sudan, a participação da Sudan, que foi fundamental. Vilmara se dispôs, estava se recuperando, né, Vilmara? Mas se dispôs aí a participar desse evento. E se estivesse marcado para daqui a 20 dias, não daria certo. Esse deu certo porque tinha que acontecer mesmo. Quero agradecer ao presidente da Associação dos Municípios, prefeito Anderson, e também agradecer a participação dos meus colegas aqui, Felipe Littaf, nosso gerente de cadeia regional, Luiz Bernardo, a Naira, os que estavam anteriormente aqui, o desenvolvimento, e que vai fazer a peneira aqui vai ser a equipe da SEDECT, né? Vamos pegar todos os projetos, eu tenho certeza que se vocês tiverem dificuldade, vocês podem enviar para o e-mail. Eu vou deixar aqui também que a Mineia tem o meu contato. Ela vai dizer, nossa, a dúvida é essa aqui. E a gente vai responder para ela. Tem uma equipe aí muito boa que vai responder a qualquer questão. Vamos acompanhar vocês até o dia 18 para finalizar. Tá certo? E eu espero que no dia 26 a gente venha fazer a mesma programação e eu quero que todos os municípios assistam essa reunião. Ela vai ser de forma híbrida, mas eu gostaria que a Mineia estivesse aqui na secretaria, tá? Que ela representa a associação dos municípios aqui, estivesse aqui com a gente e os municípios participando, tá bom? O link dessa aí vai ser disponibilizado pela SEDECT, né? A gente vai disponibilizar. Ou, se eu fizer pelo Capacita, eu não sei se eu faço por aí com vocês, por essa ferramenta, mas vamos verificar, porque era bom que as prefeituras soubessem, olha, o teu projeto foi esse, que a gente vai apresentar, vai ser o título e o objetivo, tá? E eu vou logo dizendo para vocês aqui, a gente já sabe mais ou menos assim, como foi perguntado, tem edital? Não tem edital, mas a diretriz está no PRDA lá, 24, 27. Está dentro daquela diretriz? Com certeza ele vai ser contemplado. E outra, o que é importante, o que ele abrange? Tem gente que vai fazer um projeto isolado, eu quero isso aqui.
Não, a gente quer um projeto e tem que ter uma abrangência, certo? Uma comunidade, tá? Indígena, uma comunidade de povos tradicionais e assim sucessivamente. E principalmente projetos voltados para a sustentabilidade, que são super importantes, porque nós queremos desenvolver o Estado de forma sustentável. O nome do nosso programa é Diversificação da Matriz Econômica, né, do Estado, é Matriz Econômica Sustentável do Estado, ou seja, é esse programa que nós temos aqui no nosso PPA e nós vamos trabalhar de acordo com ele também junto com o PRDA para seguir o PPA do governo federal. A gente não pode caminhar para um lado, o governo do Estado para o outro, o governo federal para o outro. Nós temos que unir força para que as coisas aconteçam e o Estado venha a ser desenvolvido de forma correta, e principalmente os municípios, porque nós queremos mudar a realidade dos municípios amazonenses, principalmente os que estão longe da região metropolitana, principalmente o Alto Solimões, o Alto Rio Negro, né? O sul do estado, onde nós temos que preservar a nossa floresta, porém não podemos deixar de ampliar a renda e nem o emprego no interior. Em nome, mais uma vez, do secretário Serafim Corrêa, eu quero agradecer à SUDAM, à Associação dos Municípios, aos nossos participantes das prefeituras, aos nossos participantes das instituições do governo do Estado. Muito obrigado. Perfeito, Sandro, muito obrigada. Agora passamos a palavra à senhora Emanuele Pampolha. Boa tarde a todos. Na verdade, só um agradecimento mesmo. A gente sempre envolve os municípios. É muito bom saber do apoio da associação, agora também junto conosco, porque em várias ocasiões a gente está envolvendo, fazendo link com os municípios para que a gente possa transmitir todos esses editais, captação de recursos, de que fontes, essas coisas todas, para que a gente possa desenvolver o nosso estado, como o Sandro bem disse. Então, assim, só agradeço muito. Essa reunião, esse planejamento, né, de reunião, eu já tinha agendado com a Vilmara para dia 20 e alguma coisa, dia 26, né, Vilmara? 25. 25. Então, a gente já tinha isso dentro do radar. Quando o Sandro mencionou as datas que eram tão próximas de entrega de projetos, a gente falou, pronto, corre, porque a gente precisa falar isso para os municípios. Então, a Mineia foi gentilmente, né, articulou também tudo isso, em conjunto a gente conseguiu ter esse alcance. Então, só agradecer, conte com a Amazonas Tour, envolvam também os seus projetos na hora da elaboração, isso eu falo com os secretários municipais também, eles sabem de turismo, né? Mas outros secretários que talvez estejam presentes de outras pastas, que sempre tenham também esse olhar da atividade turística inserida dentro, talvez, ali do seu projeto. A gente sabe que o turismo ele é muito transversal, ele depende da infraestrutura, ele depende das obras, ele depende de muitas coisas. Então, o turismo ele pode estar inserido, sim, dentro desses grandes projetos. E tenho esse olhar, conte com a Amazonas Sul também, para caso a gente precise orientar como fazer parte, tá bom? Mas só em agradecer e estamos juntos aí, vamos caminhando. Esse é o caminho mesmo. Obrigada, gente. Muito obrigada, Emanuele, Vilmara, Sandro. A associação está à disposição, de portas abertas. Será um prazer para a gente participar desse projeto, dar continuidade. A Mineia está à disposição, nós também, eu, doutora Thais, para realizarmos quantos AMs capacita forem necessários para que a gente possa conseguir mesmo efetivamente implementar os projetos nos municípios. Doutora, só uma sugestão, se Deus quiser, quando for para anunciar os contemplados, claro, vai ter essa fase do Sandra, que vai ser encaminhada, mas depois a senhora Vilmara poder vir no Amazonas, né? Será perfeito. Para anunciar, a gente vai fazer um grande evento de recepção. Só não pode comer o jaraqui. E vão brindar realmente, né? Se comer o jaraqui, não sai daqui. Sandro... Vai ser um prazer. Então tá, obrigada. Sandro? Cadê o Sandro? Estou aqui. Só para eu agradecer imensamente a disponibilidade, estamos à disposição. E aí a gente queria bater uma foto, se vocês pudessem, para a gente registrar. Emanuele, Isso, tá bonita, Emanuele. Agradecer aos municípios, né, doutora Sim. Thais, pela A participação. participação foi excelente. Muito obrigada a todos. Em nome do município de Quari,
A gente quer agradecer, o município de Quari agradece em nome de todos e obrigada. Se Deus quiser, a gente vai dar continuidade. Eu acho que a Vanessa pode até me corrigir. Parece que iniciamos com 110 e por um momento ficamos com cerca de 70 online, né? Até o final, praticamente. Sim, até o Certo. final. Vamos Já, agora é a hora da foto, gente. Todos sorrindo. já, obrigada. Pronto, Então é isso, gente. Muito Viva o sorriso, obrigada. amém. Compartilhe lá no grupo também. A Mineia vai compartilhar. E aí, Tá. como diria o nosso presidente Anderson, juntos somos mais fortes. Então, obrigada. Sandro, fechamos? Até mais. Até mais, Vilmar. Agora trabalhar, Emanuele. Agora eu vou ter que cumprir com a minha tarefa aqui. Agora é com a Mineia. A bronca é com a Mineia. Até Tá a bom. próxima, gente. Boa Até tarde. mais. Tchau, tchau. Boa Obrigada. tarde, Gilmar. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.